Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao podcast Deve Mais Eficiente. Nesse podcast eu entrevisto pessoas que já fizeram a jornada Deve Eficiente comigo e elas vêm aqui para contar um pouco da sua experiência, de como foi, o que elas acharam e tudo mais. Hoje eu estou aqui com Ana, uma pessoa que eu já acompanho já faz um tempo, a gente se conhece, né? Bem antes da jornada Deve Eficiente, e eu particularmente admiro bastante ela e fiquei muito feliz dela ter aceitado o convite. Então, eu vou já passar a bola para ela falar um pouco dela, se apresentar, contar um pouco da história dela, para que a gente comece a nossa conversa. Então, Ana, seja muito bem-vinda. E agora, conta um pouco aí, né, da sua história como dev, engenheira, e de onde você está hoje, né, até onde você está hoje e tudo mais. Beleza. Obrigada, Alberto. Feliz em estar aqui também. Então, meu nome é Ana, ou Ana Luísa, para quem... Minha mãe, quando tá brava comigo. Eu tô com 30 anos agora, morando em São Paulo, mas eu sou de Criciúma, Santa Catarina, originalmente. Diferente de muitas pessoas, eu não aprendi a programar com 10, 12 anos de idade, mas eu mexi ali no front page, Dreamweaver, Flash, durante a minha adolescência, mas nunca me liguei que aquilo ali podia ser, de fato, uma profissão. Então, na época do vestibular, eu fui fazer relações internacionais, tipo, nada a ver. E não precisou de mais de um semestre para eu perceber que eu estava no lugar errado. Daí, estava meio perdidaça, meu pai estava de cara comigo, que eu passei no vestibular e queria largar. Fui fazer uma orientação profissional e me deram, assim, 3 cursos que se encaixaram no meu perfil, que era Sistemas de Informação, Engenharia Mecatrônica e Biotecnologia. Então, fui fazer Sistemas de Informação, estudei lá na PUC do Rio Grande do Sul, e foi na faculdade que eu aprendi a programar, assim, oficialmente, uma linguagem de programação, assim, que não fosse HTML. E comecei com Java desde o começo, então tenho um apego, um carinho especial aí. E durante a faculdade a gente viu as tecnologias como servlets, JSP, JPA, padrões de projeto e bancos de dados relacionais. E o meu primeiro contato com Spring, se não me engano, foi no meu TCC, que eu usei o Spring Brew. E não sei se o Alberto lembra. A ideia era... A ideia era, tipo, fazer o Rapid Application Development, né? Então, ele gerava aquele código boilerplate, a estrutura do projeto, via linha de comando. E me lembrava muito do Rails, que eu conheci no meio da faculdade também, e tinha, tipo, me encantado. Então, foi meu primeiro contato com o Spring mesmo. Durante a faculdade, eu fiz uns... Eu tô voltando bem atrás mesmo. Pode ficar tranquila, pode contar. Eu tô achando interessante, por sinal, já tenho coisas para falar. Eu fiz uns... Eu não estagiei em nenhuma empresa mesmo, eu estagiei nos projetos de pesquisa que a PUC tinha em parceria com empresas tipo a Dell, HP, e fiz iniciação científica. Então, nesses estágios, nessas bolsas de C, eu fiz de tudo um pouco. Trabalhei com interação humano-computador, teste de carga e, por último, com desenvolvimento Android. Então, experimentei bastante coisa. E terminando a faculdade, em vez de trabalhar, eu fui fazer um mestrado. Fui fazer um mestrado em ciência da computação agora, que eu tinha me formado em sistemas de informação. E foi meio que um tapa na cara, assim, que por mais que meus colegas de ciência da computação ficassem falando não, sistemas de informação é mais fácil, eu não levava muito a sério, mas ciência da computação é outro nível ali, complexidade de algoritmos, formalização das coisas. Foi meio punk, assim, o mestrado, mas no fim deu tudo certo. E logo que eu terminei, isso foi em 2016, eu trabalhei uns meses numa empresa pequena no Rio, e depois, logo em seguida, acabei participando do processo seletivo da Amazon e fui trabalhar lá como engenheira de software. Daí eu fiquei lá por um pouco mais de 3 anos, mais ou menos, e faz quase um ano aí eu estou no time de Developer Relations da AWS, que é parte da Amazon também, né? Caramba! Olha, você falou... Eu tenho várias perguntas aqui, né? Quem já ouve aí o podcast e tudo mais sabe que eu sempre sigo um roteiro bem estrito, beleza? Mas tem algumas coisas que a Ana falou que eu acho que é legal também de comentar, porque a história se cruza um pouco, né? Ela disse que quando
que não foi uma dessas pessoas, né, que começaram a programar com 10, 12 anos e tudo mais. Eu vou até um pouco mais longe, né? Eu nunca tinha feito nada até eu entrar na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, Ana, eu fazia os meus trabalhos no papel. Tudo bem que eu sou já bem mais velho do que você e tal, né? Mas, de toda sorte, né? Quando eu entrei, a galera... o povo ainda usava Mirk, né? E tudo mais. E o povo fazia script de Mirk e falavam sobre isso no início da faculdade. E eu falava assim, mas gente, o que está acontecendo aqui? E eu fazia os trabalhos, quando não tinha trabalho, que tinha que escrever coisas, eu fazia o trabalho muito no papel e tal, né? Então, acho que cruza um pouco aí, né? Front page e tal, só vi isso, sei lá quanto tempo depois. Depois dos meus 18 anos e tal. E tem uma coisa em especial que você contou, né, que eu não conhecia aí da sua história, que é esse lance do que você saiu, que você fez mestrado e que você hoje está na Amazon, então, mas no final das contas, entre você sair do mestrado e chegar na Amazon, você trabalhou em uma empresa. Foi. Então, isso 3 meses. Eu acho, por 3 meses, né? Então, isso eu acho legal, porque se eu tivesse combinado com a Ana, essa história não combinaria tanto com o que a gente fala no canal do Dev Eficiente e no que eu particularmente acredito muito na vida, né? Ela dedicou boa parte aí da fase adulta dela ali, né? Que ela poderia estar trabalhando em outro lugar para fazer a faculdade. Ela foi para o mestrado e do mestrado ela passou por uma empresa durante um tempo curto e aí você conseguiu, né? Entrar na Amazon, que é a empresa desejada por muitos devs e devas. Eu achei genial, achei animal a história, porque conta muito sobre o poder mesmo, né? Da sua dedicação para o estudo, sua dedicação enfim, né? Em treinar ali, estudar, entender o detalhe da coisa. E aí você conseguiu um emprego no lugar que para você era interessante naquele momento e que muita gente, né? Também gostaria de estar lá. Animal a história, animal. Ainda bem que eu não perguntei antes, que eu fiquei mais impactado aqui na aula. O meu sinal de internet está dizendo que eu estou baixinho. Se eu estiver travando para você, Ana... Deu uma travada rápida, mas agora voltou. Então, tá bom. Bom, talvez eu trave mais, porque o sinal continua baixo aqui. Se eu falar e você não entender, é só você me avisar qualquer coisa, né? Manda no chat também aqui privado que a gente vai falar. Então, eu vou começar a seguir o roteiro aqui. Geralmente, depois que... Agora que a Ana se apresentou, né? Minha primeira pergunta aí para ela é para ela contar um pouco aí da história de como foi que ela conheceu a jornada Dev Eficiente, né? Como foi aí o lance de me conhecer, eu conhecer o canal do YouTube, qual foi a trajetória para você conhecer a jornada Dev Eficiente? Rola você contar um pouco pra gente? Sim, acho que também não foi muito linear aí, mas se não me engano, eu comecei ouvindo o podcast do Hipsters, daí devo ter seguido a Kaelon no Twitter, e em abril de 2019 vocês fizeram um meetup lá sobre autoeficácia com Alberto e com Jefferson. E daí eu fui no meetup, participei e tal. Eu lembro que era tipo, sei lá, sexta-noite, véspera de feriado de Páscoa, mas o pessoal tava lá super atento. Um belo dia, né, pra gente marcar alguma coisa. Acho que, imagino que depois disso devo ter te seguido no Twitter, assim. Para mim, as coisas do Twitter é meio mágica, porque a gente acaba, tipo, descobrindo as oportunidades lá e acaba nem sabendo de onde veio. Mas o Alberto, no fim de 2019, fez um workshop lá na Kaelon também e divulgou no Twitter. E tinha um número específico de vagas, e por sorte eu estava olhando lá e me inscrevi. E era um workshop no sábado, meio que o dia inteiro, né? E a ideia do workshop é muito parecida com a ideia da jornada, né? E foi super legal, porque a gente ficou codando, né? Cada pessoa ficava 10 minutos lá no teclado e o Alberto ficava dando instruções e tal, e tinha aquela coisa de, tipo, uma certa pressão, assim. Mas, nossa, foi super divertido, eu acho que todo mundo gostou. E é um pouco a vibe do que a gente faz na jornada também. Eu acho que daí depois do workshop, Alberto, se não me engano,
tu mandou e-mails falando da primeira jornada piloto lá, para quem tinha participado do workshop, e eu me inscrevi. Essa daí foi no começo do ano, em janeiro do ano passado, não sei. A pandemia tá... Mas acho que foi em janeiro do ano passado. Ainda dava para sair de casa. E daí, então, participei dessa primeira jornada piloto, que foi gratuita, foi por 4 semanas. O Alberto estava, tipo, revisando o nosso código no GitHub, foi super, super legal. Mas coincidiu também que eu estava fazendo treinamento para dar as aulas na Kaelon, né? Que o próprio Alberto me indicou. E acabei ficando meio sobrecarregada e não conseguindo terminar tudo ali. Então, daí eu pensei assim, na próxima oportunidade eu vou tentar fazer de novo. Então, quando lançou oficialmente aí em julho do ano passado, eu tinha certeza que eu queria fazer. Não foi uma decisão muito assim. Não precisei pensar muito. Entendi, legal demais. Eu tinha esquecido, né, que você também tinha participado um pouco do projeto ali, que era o projeto piloto. E uma coisa curiosa do workshop, gente, para você que está ouvindo, depois do workshop lá na Kaelon, né, então, para quem não entende aí, talvez não entenda a referência, a Kaelon e a Alura, né, hoje é Grupo Alura, aí eles têm... A Alura é uma das escolas online aí, de tecnologia mais famosas do país, e eu trabalhei lá por 10 anos antes de trabalhar hoje na ZUP, né, e também tocar o Dev Eficiente. E tem uma coisa que é legal de quando eu fiz esse workshop, eu nunca vou esquecer, porque foi um sinal muito positivo para mim. Quando eu passei a avaliação, Ana me deu tipo uma bronca, falando assim, olha, foi muito legal, eu não entendi porque você fez isso daqui de graça, porque com certeza as pessoas poderiam ter pago por esse troço aqui que você fez. É verdade, eu tinha esquecido dessa. Mas é assim, porque a gente ficou lá o dia inteiro, tu super passou conhecimento pra gente, teve toda uma estrutura muito, muito legal, assim, pra gente se desenvolver. E realmente, no meu feedback, eu falei que eu tinha certeza que eu e outras pessoas pagariam por aquilo. Não, foi muito legal. E você cita também o Meetup, né, da alta eficácia. Esse é legal para quem tá escutando, né? Alta eficácia é uma teoria da psicologia e é uma teoria que guia muito a minha vida, né? Tudo que eu encosto hoje em dia, muitas das coisas que eu falo no canal Dev Eficiente, né? Muito da tese por trás da jornada Dev Eficiente é isso, né? De tentar... O cachorro tá latindo, tá, gente? Não sei se vocês estão ouvindo por aí, mas ele vai sair no podcast, só para deixar claro. E legal saber que começou ali, né? Porque é uma coisa que me acompanha já faz bastante, quando eu falo bastante tempo, né? Sei lá, faz 3 anos aí, 2 anos e meio, 3 anos. E ela permeia tudo que eu encosto, né? Uma parte importante da tese do meu trabalho é que se as pessoas se sentem capazes, elas podem sair do outro lado, e a alta eficácia fala disso. Enfim, né? Legal demais que a gente se conhecia ali. E se conhecia também... E Jefferson lá palestrando sobre aprendizagem, né? Um monstro daquele, falando sobre como aprender e tudo mais. Ele foi um bom meetup. Eu tinha uma terceira pergunta, mas não me parece que vai fazer sentido aqui, né? Que era o que pesou na hora de decidir para contratar a jornada. Você já estava meio com a mente trabalhada, que eu sei que quando abrisse aí a oportunidade você ia. Mas se teve mais alguma coisa, eu acho que foi essa junção de coisas, né? O workshop, aquela primeira jornada piloto, e naquela primeira jornada piloto, tu estava colocando os vídeos no YouTube, nos mandando os links, e daí eu acho que a partir daí eu comecei a te seguir no YouTube, e daí tu começou a publicar mais coisa, e acho que foi, assim, construindo ali uma base do teu trabalho, e todos os vídeos que tu publica no YouTube até hoje, eu nem sei como é que consegue publicar tanto conteúdo. É tudo muito, muito bom, assim. Eu acho que mesmo só se alguém for só acompanhar por lá, já consegue tirar muita coisa. Então, acho que eu tinha bastante evidência, né, do que tu era capaz de entregar e do que eu iria aprender na jornada. Então, foi uma decisão tranquila, assim. Eu acho que o preço é relativamente acessível para a maioria das pessoas que trabalham na nossa área também. E acho que é justo também, é o teu trabalho, né? Eu dei a bronca porque eu fiquei impressionada que tu estava fazendo várias coisas, workshop, revisando o código no GitHub, tudo isso, assim, só da bondade do coração. Mas é isso, eu acho que foi uma decisão relativamente fácil. Eu não sou a pessoa louca dos cursos, então
também não é tipo, vou fazendo qualquer coisa, mas acho que nesse aí tinha bastante insumos para essa escolha. Não, acho que é legal demais. E eu confesso para quem tá ouvindo, né, que eu acho que com o design do treinamento, né, da jornada e mesmo lá do workshop, foi sempre esse lance de tentar acomodar níveis diferentes. Eu fico mais do que feliz, né, de perceber que na última jornada tinha gente que estava, o público em geral da jornada, né, é uma pessoa que já se sente pronta para trabalhar ou que já está trabalhando, e independente do nível dela dentro do trabalho. Eu acho muito legal aí, como as pecinhas do Lego foram se juntando aí na sua mente, né? Acho que esse é um processo que acontece para a maioria das pessoas, né? O processo de compra, em geral, principalmente de ensino, né, de estudo e tal, ele vai se formando, e acho que você usou a palavra certa, né? De alguma forma, teve ali evidências do meu trabalho que pesaram para você. E aí, bom, você chegou, né? Agora eu vou aqui para a minha quarta pergunta, que é: você chegou e você entrou lá na jornada que era online, diferente do modelo inicial e tal. E a pergunta que eu tenho para fazer para você, Ana, é que o design, né, o jeito que eu estruturei ali a jornada, né, o jeito que as coisas são apresentadas, o jeito que as atividades são apresentadas, é um tiquinho diferente, pelo menos na minha opinião, né, do que geralmente a gente vê por aí. E eu queria saber o que você achou de mais interessante ali, né? Dentro de todo o contexto da jornada, a gente tem várias coisas ali, né? A gente teve evento de final de jornada, a gente teve os encontros semanais, a gente tem, enfim, né, o Discord, tem as atividades que precisam ser feitas e tal. E o que é que você achou, né? As coisas que você mais achou interessante, que você mais aproveitou, enfim. Eu acho que começando por aquele conteúdo lá com as dicas de como estudar melhor, né? Acho que isso é fundamental. E na nossa área, às vezes, a gente acaba ficando muito ansioso e querendo aprender tudo ao mesmo tempo. E achei que aquelas dicas que tu deu naquele primeiro módulo de foca em uma coisa, e até enxergar as coisas a longo prazo, né? Se tu focar em uma coisa por 1 ano, em 5 anos vai ter adquirido muito conhecimento em 5 coisas diferentes. Acho que isso é bem legal, importante, né, na hora de começar o curso. Acho que ali a troca de experiência também entre a comunidade que vem se construindo ao redor das jornadas, né? Então, ali no Discord e até mesmo um acesso fácil que a gente acaba tendo para trocar uma ideia contigo, né? Nas lives semanais, então, tipo, tinha, sei lá, acho que era mais de 1 hora, né? A gente acaba ficando umas 2 horas lá conversando facilmente. E o evento de encerramento que eu acho que foi muito legal, que eu não sei como é que tá sendo agora nas outras jornadas, né? Mas no nosso foi o Jefferson, o Anish e o Anderson apresentarem lá pra gente, que foi super legal, tipo, 3 pessoas muito, muito boas. E a parte final lá de codar junto com o pessoal, que é a mesma ideia do inicial lá do workshop, que é o treino mesmo, né? Como tu fala. Então, é a parte do Dev Atleta. Eu acho que essa parte aí é fundamental. Legal demais. Hoje, né, só para contar então, na primeira jornada que eu fiz online, teve um evento de encerramento e naquele evento teve palestra e teve dojo. Aí a ideia do dojo ganhou força, Ana, e a gente faz assim, a cada 2 semanas na jornada, né, um período de 6 semanas ali, a cada 2 semanas a gente faz dojo. Com todo mundo pra lá. E aí na última jornada tinha gente fazendo o código, né, em Java, em Kotlin, aí tinha gente fazendo em PHP, em Scala, em Go, e aí tinha, por exemplo, Scala com Play, né? Era Scala com Play, aí PHP tinha PHP com Symfony, PHP com Laravel ou outra coisa, e aí tinha Go com Goa, e aí tinha Kotlin com Spring, tinha alguém de Java com Quarkus ou algo do gênero, ou pelo menos ele estava experimentando, e aí como que acabou rolando? A cada 2 semanas tinha dojo de Java com Spring, tipo na segunda, dojo de Java com Spring, se eu não me engano, na terça, dojo de Kotlin com Spring na quarta, e dojo da diversidade na quinta-feira, que vinha a galera.
Então, o que não faltou foi dojo e timer rolando, e pressão e tudo mais. Tem isso que a Ana falou, né, para você que está escutando. Eu sou fissurado em esportes, completamente fissurado, amo de paixão, né? Todos os esportes em geral, e gosto muito de alguns. E o esporte me inspira muito, realmente, né? Esse lance do Dev Atleta que você trouxe, né? Um dos vídeos que eu coloquei no canal é muito da fonte que eu bebo aí para trazer, né, o conhecimento através do canal, e inclusive como eu faço no dia a dia, e por isso que eu digo, né, que se a gente tivesse combinado não seria tão legal, que é o que você, de alguma forma, fez, né, antes de entrar na Amazon e depois de entrar na Amazon. Pelo menos os contatos que eu tenho com você me parece muito claro o quanto você se dedica para ser a versão melhor sua regularmente aí. Animal, massa. Ó, agora, indo mais para o lado técnico, Ana, a gente conversou até um pouco disso, né, no pré-começar a gravar e tal. Então, aqui eu vou expandir um pouco a pergunta, porque, como você falou que também você acompanha o canal e tudo mais, acho que dá para juntar, que é, tanto na jornada quanto no canal, né, eu apresento, sei lá, alguns ou diversos conceitos sob um ponto de vista aí que muitas vezes entra em conflito, né, com o que é praticado como padrão de mercado. E acho que daria para discorrer sobre várias coisas, na verdade, aí. E, pelo menos antes aqui, né, você me disse que isso, inclusive para você achou, né, foi um dos pontos aí que de alguma forma chamou a sua atenção. Acho que ia ser legal se você pudesse falar, né, como foi para você ter esse contato, né, com vários conceitos aí, enfim, aí, maneiras de fazer as coisas que de alguma forma divergiam com outras maneiras de fazer a mesma coisa, né, de outras pessoas que você acompanhava. Sim, eu acho que essa parte técnica e que também combina com um lado mais soft também, para mim é o diferencial da jornada mesmo. Então, fala muito da teoria da carga cognitiva e a gente contar os pontos e ver o quão complexa que está uma classe, em vez de tentar seguir normas do mercado que eu acho que, se parar para pensar, a maioria das pessoas às vezes nem sabe porque está seguindo, né? Então, eu gostei assim, de ter uma forma mais objetiva de avaliar um código, saindo do achismo, da opinião, sabe? Dá para ter uma conversa mais assim, a gente quer ter essa carga intrínseca aqui e não fica assim, dependendo da opinião de cada desenvolvedor ou qualquer coisa do gênero. Eu acho que esse lado mais objetivo, assim, um pouco mais de engenharia, às vezes falta um pouco para engenharia de software, que as coisas vão muito no feeling mesmo. Então, acho que é legal ter essas métricas e até mesmo tu conversa, né? Aqui pode ser tipo 9 pontos, mas se acordar com o teu time que tal coisa não vai contar ponto, ou que a gente vai querer ter mais ou menos. Então, ainda assim, tem uma certa liberdade, mas eu acho legal ter um padrão, assim, um nível que todo mundo entende e que segue e que entende que aquilo vai facilitar o entendimento do código, vai facilitar o design do código e acaba tirando um pouco do lado de opiniões pessoais, né? Bom demais. Boa. Aí, então, acho que uma coisa que é legal de trazer, Ana puxou aí, né, o que naquela época, na primeira jornada ainda, eu acho que não tinha nome específico, né, mas na segunda jornada já tinha o nome aí do Cognitive Driven Development. Eu realmente, na verdade, quem pensou nesse nome especificamente nem fui eu, né, foi meu par de pesquisa, que chama Vitor. Então, ele um dia falou, vamos aqui, né, foi no primeiro paper que a gente aprovou, e ele deu esse nome, né, Cognitive Driven Development. Eu falei, gente, eu nunca poderia ter sido mais marqueteiro do que esse nome que você trouxe. Mas legal demais saber que você gostou, né? A gente, hoje na jornada, já tem módulos sobre isso, né? Uma tese que realmente eu me apoio bastante. E traz isso que você falou, né? Traz um pouco de engenharia para nossa... Traz mais engenharia, vai, né? Para nossa engenharia de software. Isso que a Ana falou, gente, só para
não, essa opinião, né, que falta um pouco de engenharia para engenharia de software, não é só de nós dois aqui que estamos falando, beleza? Acho que quando você olha para as outras engenharias, a coisa tende a ser muito mais direta, né? As opiniões tendem a ser muito mais sustentadas e tal. Não quer dizer que só tem uma forma de fazer determinada coisa, mas você tem formas que, se forem estudadas, a opinião está clara, a vantagem é essa, talvez a desvantagem seja aquela. É que, como as coisas... O podcast a gente está gravando aqui hoje, né? Ele vai sair um pouquinho mais para frente aí, mas quem estiver ouvindo no dia não vai entender como eu falei que será mais para frente, né? Mas enfim. Mas perto da gravação deste podcast, eu gravei um vídeo para o canal do YouTube de um artigo de 2020 questionando crenças da engenharia de software. E é muito isso que a Ana falou, né? Então ele tem um livro que tem várias crenças da engenharia de software, eles escolheram 5 crenças que foram muito citadas por mais de 1000 devs. Então, por exemplo, uma das crenças: linguagens orientadas a objeto facilitam reuso e código com menos erros. E aí, quando eles foram olhar os códigos, não acharam. Não acharam, né? Uma outra crença que tinha, né? Que aí eu acho que é uma crença que é legal de trazer, porque eu e Ana, por exemplo, somos exemplos de não seguir piamente aquela crença que é você tem que trabalhar não sei quantas 1000 horas para você sair, né, de ser um novato para um expert. No artigo, especificamente, ele falava de 5000 horas e não era sobre o capítulo do livro Outliers, por exemplo. Era uma outra tese de outro canto. E ele fala no artigo, né, que isso também eles não conseguiram ver essa diferença, né, de expertise refletida em código de qualidade. Então, acho que isso, o CDD bebe muito desse lado da ciência, aí, né, literalmente inspirado na psicologia e tal, e massa saber que você curtiu e tudo mais. Eu tenho uma pergunta, mas eu não sei se faz sentido. Se não fizer sentido, Ana, você fala que não faz, ou se não tiver resposta, ou não puder falar, ou algo do gênero. Mas uma pergunta que eu fiquei pensando aqui, né, que eu geralmente faço, quando a pessoa cita o CDD, né, cita que de alguma forma aquilo foi interessante para ela e tal, eu sempre fico curioso para saber se ela chegou a tentar aplicar, né, no trabalho, conversar com os colegas de trabalho e tudo mais, para saber como é que foi a reação, se fez sentido para as pessoas, se não fez sentido para as pessoas. Você chegou a ter esse momento dentro do seu trabalho, não teve? Ou tu conversou com outras pessoas sobre? Então, eu não cheguei a ter, não, que foi, na época da jornada, foi mais ou menos assim, quando eu estava fazendo essa transição de dev para developer advocate. Então, eu tô aplicando mais para mim, assim. Para mim foi muito bom, porque eu me desprendi muito, assim, dessas crenças de que as coisas precisavam ser feitas de um jeito específico e é uma complicação. Eu lembro os primeiros projetos que eu comecei a trabalhar, tu ficava indo de interface para classe e não achava, e era uma coisa relativamente simples, né? Existe não sei, uma necessidade antecipada de querer deixar as coisas genéricas, que na maioria dos casos não se concretiza. E quando eu fui para o mercado, eu acabei ficando meio confusa com isso, assim. E as pessoas fazem só porque é uma prática, entende? Então, para mim, uma das coisas muito legais da jornada e do conteúdo que tu publica no YouTube e os papers que compartilha e até os que tu escreve agora, é isso, assim, a gente tem uma pessoa que tem um respaldo técnico, né, uma experiência tipo de mercado e o embasamento acadêmico também, que isso é muito legal. É muito difícil ver alguém que fala de o mundo real e o que a academia está estudando. Então, acho que isso também é um diferencial. Então, a gente, tipo, tem uma pessoa que está falando assim, não precisa ser assim, não é necessariamente a melhor forma. Dá para fazer desse outro jeito, vai ser mais fácil de entender o código, dar manutenção para o código. E se um dia chegar um momento em que uma coisa precisa ficar mais genérica, mais generalizada, a gente se preocupa quando esse momento chegar e não adiciona todo um overhead num projeto para algo que depois não vai ser usado para outra coisa, né? Legal demais. Agora eu tô chegando aqui no finalzinho, né?
eu geralmente faço essa pergunta mais filosófica e tal, né? Que é assim, né? Acho que tinha aí a pergunta específica assim, como você se sente pós-jornada, né? Na verdade, você fez aí pós 3 eventos comigo, né? Workshop, jornada piloto e a jornada do modelo que é hoje. Então, enfim, então como você se sente pós-jornada, né? Assim, né? Se a gente pegasse uma versão sua pré e pós, o que é que você descreveria? Qual que seria a melhor descrição pré e pós a gente ter, né, se cruzado na jornada e você ter feito a jornada, né, enfim, ter participado da experiência como um todo, assim? Olha, eu acho que a jornada me ajudou a dar confiança e adquirir as ferramentas para saber que eu consigo treinar código e melhorar código e tecnicamente, sem necessariamente estar fazendo isso para o mercado, né? Agora que eu não estou mais trabalhando num time de desenvolvimento, não estou mais colocando software em produção, escalando software, a gente tem muito essa percepção de que a pessoa precisa estar fazendo isso para estar melhorando. E a verdade é que a experiência que eu tive nesse tempo não tão longo trabalhando como dev é que quando a gente está no mercado a gente precisa entregar, então a gente não tem tempo para estar melhorando e para estar se aperfeiçoando, né? Então acho que o que mudou na Ana pré e pós é esse mindset de... Realmente, eu adoro a analogia do dev atleta, né? Porque uma pessoa que pratica esportes, ela não vai, tipo... é como tu fala, né? Ela não vai chegar na hora da competição e é aqui que eu vou melhorar, né? É uma coisa que vai acontecendo aos poucos, ao longo do tempo e na hora que precisa competir, a pessoa vai performar com base no que ela já vem fazendo antes, né? Então, acho que esse mindset fundamental, assim, e todas as teorias que tu referencia, eu sempre fico assim, da alta eficácia, prática deliberada, aquele último vídeo que tu fez há umas 2 semanas, eu achei incrível, eu vi os podcasts do cara e faz todo sentido, né? Eu quero estar trabalhando em algo que está um pouco acima das minhas habilidades, nem abaixo para me deixar desmotivada e nem muito acima para me deixar desmotivada também, achar que eu não vou conseguir, né? Então, eu acho que foi muito essa mudança de mindset e saber que a gente consegue melhorar, consegue ser um dev melhor, sem necessariamente estar vinculado com o trabalho, com o que a gente faz lá 8 horas por dia. Demais. E Ana deu o bingo aqui, né? Falou a palavra mindset. Muito obrigado, viu, Ana, por esse mindset. Demais, obrigado demais pela acho que a resposta. Acho que realmente das várias pessoas que eu converso, né, que seguem aí o trabalho, que curtem o trabalho, acho que quando você descreve, eu sinto que realmente tem uma conexão ali. Acho que você vê coisas ali que conversam com sua carreira e a gente pensa nesse momento muito parecido mesmo. E muito legal que você foi ouvir o vídeo do canal que a Ana tá puxando, né? Foi o vídeo que eu gravei sobre o livro do Outliers lá, o capítulo do livro do Outliers que fala das 10.000 horas que você tem que investir na sua vida aí, né? Para melhorar, enquanto que o pesquisador que o tal do Malcolm McDowell, que é o autor, se baseou, ele não fala exatamente daquele jeito. Legal demais que você foi ouvir os podcasts, massa. Assim, sem deixar de lado a parte técnica, eu acho que tem tanto conteúdo lá na jornada quanto no YouTube que, tipo, ajuda muito a pessoa a dominar o Spring. Achei super legal que nessas jornadas mais novas tem gente de outras linguagens e frameworks fazendo também. Sim. Mas eu que não trabalhava com Spring profissionalmente, assim, só para injeção de dependência, nossa, melhorei muito com o conteúdo que estava lá. Mas eu acho que o principal mesmo, que mais mudou a minha vida foi essa parada aí de ter uma mudança de percepção e todas essas referências acadêmicas que tu traz, mas de uma forma mais tranquila de entender, mais aplicada ao mercado. Para mim, esse é o diferencial mesmo. Fechou. Bom demais. Já estamos aqui em 37 minutos, menos 2 minutos que eu vou ter cortado nessa conversa no início, que eu me apresentei errado, mas você que está ouvindo não viu essa parte que eu cortei. Mas, olha, Ana, muito obrigado por você ter aceitado
aí o convite. Realmente, fico muito feliz de ter você, de conversar com você aqui, tá bom? Não, tranquilo, Alberto. Eu que agradeço. Nada, foi massa. E para você que está escutando, muito obrigado. Para você que ficou até o final aqui do podcast. Se você estiver vendo no YouTube, né, muito obrigado para você que ficou vendo até o final do vídeo. E a gente se encontra daqui a 15 dias. Era isso. Se você tem um comentário, ou se você gostou, né, algo do gênero, deixe um comentário aqui. Se você não gostou, tem um comentário construtivo, fique à vontade para deixar aqui, caso você esteja vindo em algum lugar que permita comentar aí. Mas era isso. Tchau.